bom dia. Mais FM. No ar, Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos começando mais uma Hora da Notícia aqui na Mais FM 87.9. Você acompanha também no fmmais.com.br e nos aplicativos para o seu smartphone. Ainda você pode participar através da nossa live no Facebook, já tem um monte de gente aqui conectada. Você pode deixar sua opinião, deixar aí o seu recado e a gente registra no programa de hoje. Hoje é quarta-feira, 23 de janeiro. Esse é o programa número 13 de 2019. Comigo está aqui nos estúdios da Mais FM, Henrique Morgantini e Antônio Gomes. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Gomes. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia. Muito bem. Vamos começar nosso programa, como sempre, né? Já virou tradição, falando do esporte, né? Informações aí do esporte, ou Henrique Morgantini? Olha, que eu saiba, não. Não tem nenhum Tem destaque. nada. Não, nada demais acontecendo. Não aconteceu nada esse fim de A semana. Anapolina ganhou? Perdeu? Como é que foi? Não, isso já foi esse assunto. Ah, tá. E já venceu, né? Então vamos falar sobre o Vasco ontem. Viu? Tem notícia, O hein? tal do Flamengo, dureza, né, bicho? O cara, quando tá fora do campeonato, a copinha importante, igual a Copa de São Paulo, né, ontem, Pode né, menino. na semifinal, jogando aí São Paulo e Guarani. O São Paulo ganhou de 5-2 do Guarani, um jogão, né? Jogão. São Paulo aí credenciado aí mais uma vez para estar na final e um grande time, né? Com grandes revelações, inclusive. E ontem o grande jogo foi à noite, né? A partir das 9h30, 21h30, Vasco e Corinthians. Grande clássico também, lá no Barueri. 2-2, mas um jogaço. O Vasco com 18 minutos do primeiro tempo, estava 2-0 para o Vasco. 18 do primeiro tempo. Aí, aos 46 do primeiro tempo, o Corinthians fez um gol. Virou o primeiro tempo 2-1. Aos 8 minutos do segundo tempo, pênalti para o Vasco. Bateu e errou. 3 minutos depois, o Corinthians empatou o jogo. Olha só. Aí vem aquele clima, né? Vai virar, né? Não, Claro, que vai claro, né? virar. Imagina, em São Paulo, Corinthians, né? Aí segurou 2-2, foi para os pênaltis, o Vasco ganhou nos pênaltis. Mas foi um jogo realmente bonito. Mas o time do Vasco tá... É um jogo- Tem time para chegar, né? Porque parece que o São Paulo tá bem afinado. Tá. Os dois times são bons. O time do Vasco, do meio para frente, tem uns meninos muito bons. Tem um tal de Lucas Silva lá, que eu vou falar para você. Esse menino vai dar o que falar. Esse menino esconde a bola e é muito bom de bola. Mas, assim, ele vai ser um grande destaque. Mas vai ser uma grande final, né? Acho que aí no dia,
Na sexta-feira. Na sexta-feira, aniversário de São Paulo, né? Sexta-feira. E aí nós temos aí a final da Copinha, Copa de São Paulo. Vai ser um jogaço. O desafio é tentar, time como o Vasco, por exemplo, cara, o clube Vasco da Gama, como está com dificuldade financeira e tudo mais, o desafio é tentar segurar esses meninos para não vender a qualquer preço, né? Porque são joias, né? Se você imagina, hoje tem o próprio, como é que é o nome daquele futebol? Rodrigo, né? Rodrigo? Não, Rodrigo dos Santos. Aquele outro garoto, o último garoto do Vasco, conseguiu fazer um grande negócio em cima dele, mas o Coutinho foi vendido com uma fração do que ele valia, né? Porque não tinha aquela coisa de valorizar. Deixar esse garoto chegar a completar 17, 18 anos, como a lei diz hoje, né, em relação à restrição de venda para ele sair do país, ele lucrava muito mais, né? Mas certamente esse time do Vasco deve ter uns 2, 3 ali que tem que ficar de olho. É verdade. E essa final São Paulo e Vasco ela já tinha acontecido em 92, pensa. E naquela oportunidade foi 1-1 e o Vasco ganhou nos pênaltis. Sabe quem destacou naquele jogo? 92? 92 tinha no São Paulo, tinha o Juninho ainda? Doriva. O Doriva. É Doriva isso. que jogou aqui, né? Sim. Jogou aqui em Anápolis. Isso, né? E outro do Vasco, quem que era? Pensa, 92. 92. Valdir Bigode. Valdir Bigode, Que artilheiro, famoso. vencedor de gol. E depois foi ídolo, inclusive, no São Paulo. Sim, claro. Isso, Ídolo do mas destacou na Copinha de São Paulo. Técnico, hoje técnico, acho que da equipe fixa, né? Equipe permanente do Vasco. Mas esse é um jogão. Final aí da Copinha, São Paulo e Vasco, na próxima sexta-feira. Hoje temos jogos? Hoje tem Goianão, né? Hoje tem os estaduais pegando fogo. Aqui, né? Em Anápolis. Em né? Anápolis tem Anapolina e Vila Nova. Isso. Só isso, né? Isso, isso. Napolina precisando ganhar, porque senão já começa o povo bater, né? Ou seja, perdeu a primeira, joga a segunda em casa, precisa, no mínimo, ganhar do Vila. Muito bem. O Goianese enfrenta o Grêmio Anápolis, em Goianese, às 20 horas. A Aparecidense e Iporá se encontram lá em Aparecida, no Aníbal Toledo. O Craque e Goiânia jogam lá em Catalão. Itumbiara e Atlético, também às 20h30. E Goiás e Novo Horizonte, às 20h30. São os jogos da segunda rodada do Goianão. Pelos campeonatos Carioca e Paulista, temos o Botafogo, que vem de derrota, que enfrenta o Bangu. O Flamengo vai a Resende enfrentar o time da casa, muito possivelmente estreando aí as suas duas principais contratações, que é o Gabriel Barbosa e o Arrascaeta. E pelo Campeonato Paulista, Guarani e Corinthians. Então, tanto no Campeonato Goiano quanto no Campeonato Carioca e Paulista, tem os nossos times aí, destaque para os nossos times em campo. Esse jogo aí é um jogo bom de dar um pulo lá no Jonas Duarte e dar uma conferida, né? A Mais FM vai transmitir juntamente com a Web Rádio RNA a partir das 20 horas no Jonas Duarte. Ou seja, leva o celular com o foninho, Isso. acompanha a narração, acompanha todas as informações, pré-jogo, durante a partida e vai lá assistir. Muito bem. Vamos às notícias do dia aqui nos principais sites de notícia. Ontem, a notícia de ontem para hoje, né? Aliás, são duas notícias fortíssimas. Uma é a fala do Bolsonaro lá no encontro mundial, né, lá em Davos. Bolsonaro disse que, por hora, o Brasil não deixará acordo de Paris. Esse é o destaque do G1 nessa manhã, mas a fala dele lá gerou uma série de comentários durante todo o dia de ontem. Gerou uma série de comentários, sobretudo da comunidade internacional. Se aqui no Brasil houve uma repercussão, na comunidade internacional foi considerado um fracasso, pelo menos é o que o Washington Post e o New York Times classificaram. O Washington Post citou a palavra fracasso, né? De falha generalizada por conta do tempo escasso e da ausência de informações, porque o Fórum de Davos, para quem não sabe, é uma oportunidade de se apresentar aos países à grande comunidade internacional de investidores, né? Desde empresas, indústria, até os investidores, aqueles que entram com parcerias para investir em nações. Então, uma nação emergente como o Brasil tinha que aproveitar cada segundo, cada minuto, dos tais 30 minutos que foram destinados ao presidente. Ele gastou exatamente 8 e mais 7 respondendo perguntas. E aqui, internamente, há a leitura dos principais analistas que acompanham o noticiário internacional, acompanham o comércio
internacional, a relação das nações, é de que o Brasil perdeu uma excelente oportunidade, né, em se apresentar. Quer dizer, se a ideia é vender o país como uma nação moderna, passou batido. Destaques aí para a nova cobrança, né, que é a de respeito a direitos humanos e o respeito às leis e às questões ambientais em âmbito internacional, sobretudo o Acordo de Paris. O presidente saiu com uma frase que é, no mínimo, curiosa. Na primeira vez que ele fala isso, ele disse querer respeitar os verdadeiros direitos humanos. Essa foi uma expressão que chamou a atenção de muitos analistas internacionais, porque quando você fala que tem direitos humanos que são certos, que são errados, ou que são verdadeiros e falsos, você está criando um conceito subjetivo para respeitar ou não quem você escolher. Mas isso essa é a linha do Jair Bolsonaro, né? Ele fala uma situação onde dá várias versões, né, daquilo que ele diz. A questão do meio ambiente foi a mesma coisa. Hoje só estamos discutindo essa questão da convalidação, de respeitar aquilo que foi definido nas confederações do meio ambiente, porque ele, na campanha, disse, olha, nós vamos rever aí a questão aí do Acordo Mundial do Meio Ambiente. Quer dizer, à medida que ele fala isso, cria um grande dilema, né? Aí ele chega e começa, não é bem assim, de outro jeito, né? A questão da segurança, mesma forma, a questão da reforma da Previdência, ele chega lá e fala, nós vamos precisar, o Brasil vai fazer a reforma. Aí fala, como? Aí não temos ainda. Ou seja, esse é o mote dele. Então, ontem, esse pronunciamento que estava tão esperado, né? E é a primeira vez que o Jair Bolsonaro se pronuncia em nível internacional, em um fórum tão importante, esse Fórum Econômico Mundial, que é o Fórum de Davos, quer dizer, era a grande oportunidade de mostrar alguns caminhos, né, que o Brasil está aberto exatamente naquilo que ele se propõe, que é a forma de investimento, abrir o Brasil e mostrar o Brasil ao mundo, né? E o grande comentário aí é que ele perdeu realmente uma grande oportunidade, como você disse, Morgantini. Os colunistas aí, não só aqui do Globo, né, do Folha de São Paulo, mas fora, olha, podia ter sido a chance de, primeiro, o Bolsonaro se tornar conhecido como alguém que está chegando num governo novo e que se propõe aí para 4 anos fazer algumas mudanças, né, e realmente fazer esse debate econômico para os países. E ele não conseguiu fazer isso. O que salvou ele um pouquinho aí foi que o Paulo Guedes, né, que também fez um pronunciamento, e aí, obviamente, faz um pronunciamento falando de privatização, falando de reforma da Previdência, ou seja, tenta acudir mais uma vez aí o presidente Jair Bolsonaro. E também a fala do Moro, né, que mais uma vez vai lá e diz, olha, nós vamos combater a corrupção, nós vamos estar articulado aí no mundo para poder buscar aí as melhores informações e as melhores tecnologias, mas depois da entrevista, depois da conferência, chega um jornalista e pergunta para ele, mas e o Flávio Bolsonaro, o que o senhor me diz? Ele disse, olha, não me cabe comentar sobre isso, ou seja, fala de corrupção, mas na hora que vai mexer no fundo de casa, tem problemas, inclusive, de se explicar. Então, essa foi a chamada realmente, né, de ontem, que foi a participação aí do presidente Jair Bolsonaro lá no Fórum Econômico Mundial de Davos. Um dos destaques, e a gente vê o comportamento, né, um certo comportamento de uma parcela das redes sociais brasileiras, principalmente essa muito ligada ainda à ideia de Jair Bolsonaro como tal mito, é que o Robert Shiller, o Prêmio Nobel de Economia, é um sujeito que tem doutorado no MIT, né, lá em Massachusetts, em Yale, enfim, uma sumidade, estava lá em Davos, é um dos convidados aí de honra, porque entende muito dessa tal de história de economia, e ele saiu com uma frase que foi muito forte. Ele disse, Bolsonaro me dá medo, o Brasil merece coisa melhor. Dado a fala, ao contexto, a tudo que ele observou. E aí, qual não foi a surpresa do doutor Robert Shiller de perceber que suas redes sociais foram invadidas por gente xingando, dizendo que ele não entende nada do que ele está falando, que ele tem que ficar na dele, né? Retrato aí dos tempos. Mas, Antônio Gomide, uma outra história que envolve aí o comércio internacional, porque muita gente estamos aqui numa rádio, no Arco Verde, em Anápolis, falando sobre isso, alguém sempre questiona assim, o que isso tem a ver, gente? Você tem tudo, né? Você
tem tudo a ver. Preciso que a gente faça com essa contextualização para o nosso ouvinte, né, Antônio? Porque o que eles estão debatendo lá tem impactos no comércio cá e principalmente em regiões como a nossa, que depende do agronegócio, que depende do processo de industrialização, quer dizer, impactos positivos e negativos lá recaem aqui, né? Claro, né? Quando um governo, Bolsonaro, acena, por exemplo, a mudança lá e reconhecimento da mudança da capital, lá na questão lá de Israel, quer dizer, isso aí afeta a economia, porque quem estava aqui vendendo frango e aqui o grande exportador de carne, ou seja, afeta diretamente quem está produzindo aqui em Goiás, né? Então, é importante essa relação. E aquilo que se fala, né, é muito importante em função da credibilidade que um país dá. E quando se fala em questão de economia, principalmente, esse debate da economia e aquilo que está tentando se recuperar, que é a geração de emprego, melhorar a economia, a questão do produto interno bruto, né, essa questão mesmo de exportação, quer dizer, se não diz e não concretiza um pensamento daquilo que quer, não vai articulado, isso faz uma diferença muito grande, porque os comentários, obviamente, cria uma incerteza, né, no mercado econômico. E é isso que nós estamos vendo os comentários nesse momento, um dia depois do pronunciamento de Jair Bolsonaro. Foi um discurso superficial. Ele perdeu uma oportunidade de falar ao mundo aquilo que poderia estar oferecendo o Brasil, ou pelo menos fazer os intercâmbios necessários dentro da economia, principalmente. Em relação a essa história de troca de embaixadas, ainda quando era presidente eleito, ainda na transição, disse que teria, sim, todo o interesse em trocar a embaixada de Israel, que hoje está em Tel Aviv, para Jerusalém, um movimento político que desagrada muito, né, a Palestina e especialmente o mundo árabe. E aí houve o alerta, olha, isso vai dar confusão, porque nós temos aí mais de 30 países que têm relação comercial intensa com o Brasil, e em especial com o agronegócio, Antônio Gomide. E aí é importante contextualizar para falar do estado de Goiás, né? Nós dependemos essencialmente da produção de carne, né, de todas as carnes, e o agronegócio como todos, das commodities, né, da soja e etc. E ontem, a Arábia Saudita bloqueou 33, falaram inicialmente 5. São 58 plantas e 33 frigoríficos que negociam, que compram, que vendem, que exportam frango para aquele país. São 33 frigoríficos que foram bloqueados, suspensos, e o governo já encarou, né, internamente, a informação que surge agora de manhã, até pelo jornalista Gerson Camarote, é que o governo encarou como um recado. Afinal, houve o anúncio da mudança, depois uma sinalização de recuo, mas eles não tiveram uma fala do presidente tão contundente como aquela de que ia trocar. Ou seja, tem que anunciar, alguém tem que falar, o presidente ou alguém, que vai desistir da ideia. E veja, é um dos 32 países que fazem comércio. Qual que é o impacto disso, por exemplo, para o Brasil inteiro, obviamente para um estado como Goiás? São milhões e milhões perdidos, né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E
era. É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Dengue, chikungunya, zika, 3 doenças diferentes e uma mesma solução: combater o Aedes aegypti. O mosquito se reproduz em locais que contêm água parada. Esses ambientes são propícios para a propagação desta praga que ceifa vidas. Combater a sua proliferação é poupar toda a sociedade de doenças que podem levar à morte. Esteja ciente disto e comece hoje mesmo uma limpeza em seu quintal. Todos esses vírus são males que podem ser evitados. Uma mudança simples de hábitos e estaremos todos a salvos. Uma campanha da Mais FM. Mais FM. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho da separar entre juiz entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM 87.9. Agradecendo ao pessoal da Farmácia Arco Verde, Medicamentos e Perfumaria. Estão sempre conectados, eles que são amigos e parceiros da Mais FM. Um abraço ainda para o Werley Lopes, lá em Santa Bárbara de Goiás. Ele está sempre conectado. Eu sempre esqueço o nome da cidade, mas ontem eu anotei, viu, Roberto? Não esqueci. Mas aí você esqueceu o papel, né? Não, o papel está aqui, ó. Qual é a cidade? Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara de Goiás. Quem está com a gente é o José Justino Filho, né, desde o comecinho do programa. Adriana Pereira também. Lorena Montoril, um abraço. A Kellen Cunha aqui do lado, nos ajudando e acompanhando também pelo Facebook. A Maria Nova da Silva também conectada. A minha amiga Carmen Lúcia. O Cléo Vieira, a Cléo Vieira Cacheta, né? A Ludmila Rodrigues também acompanhando. A Tequinha, Maria José da Silva, lá do Industrial, né, está com a gente. O Luciano Toledo também, sempre conectado. A Cléo desejando bom dia para toda a gente ligada no Mais. O Marco Martins Júnior também conectado. Obrigado, Marco. A dona Sueli Narcisa, Opa! Né? Mistura não. Sempre conectada. O Dorédio Gomes Filho, repórter da Mais FM, está conectado lá na Vila Fabril. Está trabalhando ainda, rapaz? Repórter, mas eu achei um título curioso. Que não faz simbólico. É um título simbólico. Igual comendador. Um abraço para o meu amigo Dorédio Filho.
A dona Sueli desejando um bom dia, excelente programa, obrigado. O Paulo Sérgio Mota, sempre conectado. O Paulo Sérgio, ele também aqui faz um comentário. A Maria Santos, sempre ligado, obrigado. A Sueli Narciso diz que está na clínica e não está ouvindo sozinha, né? Toda a equipe da clínica está vendo, acompanhando a gente. E ela faz ainda antes dela, a Patrícia Xavier desejando um bom dia. A Sabrina Alencar está mandando um abraço. Sabe de onde? De onde? De Paris. Mas não é parecido, não. É Paris mesmo. Paris. De qual arrondissement que ela está falando? Ela vai saber. Um abraço lá para nossa amiga lá em Paris. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver. Já falei. Isso aí. E a dona Sueli Narciso diz o seguinte: deputado, será que teremos alguma ajuda com os animais de rua? É muito desolador andar nas ruas de Anápolis. Eu continuo insistindo. Então, a dona Sueli preocupada aí com os animais abandonados na rua, deputado, naturalmente. Eu acho que nós precisamos sempre estar atentos, né? Agora, lembrando que essa causa é uma causa municipal. É importante que a gente possa, das secretarias municipais, a gente possa cobrar bem, né? Que eles possam cumprir bem o papel. Cada um tem uma atitude, e eu acho que é essa que a senhora tem de poder estar sempre lutando por essa causa, né, alertando e destacando. Nós também, como deputado, temos também essa atenção e queremos fazer com que quem esteja realmente à frente dessas secretarias, que é o executivo, que a gente possa estar sempre cobrando, né, e possamos estar aí tendo, pelo menos, um reconhecimento, né, e atenção maior nessa causa tão importante, que é a causa, aí, o olhar diferenciado aos animais, que a gente possa ter esse cuidado maior dentro da nossa cidade, principalmente. Muito bem. Nós vamos a Goiânia com o nosso repórter em Goiânia, trazendo os principais fatos, os principais acontecimentos, os destaques do Estado, com o meu amigo Libório Santos, em Goiânia. Um abraço ao Libório Santos e muito bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Governo do Estado propõe reforma administrativa e decreto de calamidade financeira. Seminário vai discutir comercialização de produtos agropecuários. Otimismo de aquecimento nas vendas do comércio. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 23 de janeiro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. E as ocorrências continuam no mundo do crime. Um rapaz ontem foi atingido por 20 tiros na região metropolitana de Goiânia e sobreviveu. Ele estava dirigindo um veículo e o atirador fugiu. A vítima tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio. A polícia acredita em acerto de contas. Ontem a polícia apresentou uma quadrilha de roubo a bancos. Foram presos 15 integrantes e, com detalhe, hein, todos tinham idades entre 17 e 24 anos. E uma nova modalidade de prática de crime na Grande Goiânia. Em menos de 10 dias, 2 corpos foram encontrados decapitados. Moradores da cidade de Minasul reclamam que ficaram 3 dias sem energia elétrica. O corte no fornecimento aconteceu no domingo. 80% da cidade ficou sem energia e 20% foram abastecidos por um gerador de uma mineradora. Na semana passada, houve um outro corte de abastecimento que durou 2 dias. Em nota, a Enel disse que foi falha dos equipamentos. Um grupo de moradores acionou o Ministério Público. No próximo dia 14, a FEG promove um grande evento das 14 às 18 horas, do campo à cidade, o cenário macroeconômico para 2019, o agronegócio, com várias palestras. Ele destina-se a produtores, técnicos e estudantes. Edson Novaes, do IFAG, fala sobre os seus objetivos. O objetivo principal do evento do Campo à Cidade é de levar aos produtores rurais, né, informações sobre o cenário macroeconômico de 2019 e as percepções sobre o mercado agrícola e pecuário, principalmente pecuário de proteína animal, para esse ano de 2019. A gente sabe que nesse momento agora está começando o início da colheita da safra de verão 2018-2019 e o produtor também vai iniciar o plantio da segunda safra 2019. Então o evento é para que possa trazer para ele as percepções de mercado nesse momento, né, para que ele possa tomar sua melhor decisão de comercialização, tanto na safra que está colhendo, quanto na
próxima safra e também demonstrar ao pecuarista, né, ao produtor, principalmente produtor de proteína animal, qual que é a percepção do mercado de pecuária para esse ano, para que ele possa também tomar a sua melhor decisão, né, se ele vai confinar, se não vai confinar, como que ele deve trabalhar a questão do mercado de pecuária para esse ano. O presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, está otimista quanto à superação da crise econômica no Brasil. Ele acredita que o pior já passou e que, a partir de agora, haverá um aquecimento no consumo. O maior desafio, segundo ele, nesse período foi a sobrevivência da atividade econômica. Fato esse já verificado a partir do final do ano, o aquecimento. Ele critica a intenção do governo federal em reduzir os recursos do Sistema S formado pelo SESC, Senar, Senac, Senai e outros. As mudanças na legislação trabalhista já produzem efeitos. Em Goiás, o número de ações ajuizadas caiu em 28%. Foi menor que a média nacional, que atinge a 40%. Para advogados e especialistas, uma das causas foi o receio do trabalhador em perder a causa e ter que custeá-la. Mais de 40 policiais federais em Goiás e Tocantins desencadearam ontem uma operação especial no combate a fraudes bancárias. A quadrilha utilizava a internet para aplicar golpes. 3 jogos hoje pelo Campeonato Goiano. Goianese e Grêmio Anápolis, Anapolina e Vila Nova e Aparecidense e Iporá. Foram enviados pelo Poder Executivo a proposta de reforma administrativa e o decreto de calamidade financeira em Goiás, à Assembleia Legislativa. O governador Ronaldo Caiado visitou a Assembleia ontem à tarde e conversou com os deputados quando fez uma explanação da situação do Estado, que apresenta, segundo ele, um déficit de 3,4 bilhões de reais e não tem dinheiro para quitar suas dívidas. O Ronaldo Caiado pediu apoio para a aprovação dessas matérias e também do orçamento, condição legal para autorizar o pagamento do salário de dezembro. O governador falou sobre a reforma administrativa. A reforma administrativa passou a ser uma reforma compatível com aquilo que o cidadão espera do Estado. Nós excluímos todas as secretarias extraordinárias, que eram secretarias que não tinham a menor finalidade, a não ser acomodar situações de acordos e conchavos, e transformamos essas secretarias em secretarias para dar maior eficiência para o cidadão. Imagina bem, Goiás não tinha uma secretaria da agricultura, não tinha uma secretaria do esporte, não tinha uma secretaria na área de esporte. Então, são essas situações que nós viemos a corrigir e, ao mesmo tempo, com um corte de 20% do gasto anterior. Hoje, no final da tarde, integrantes do Fórum Estadual de Servidores Públicos voltam a se reunir com representantes do governo para discutir o pagamento de dezembro. Bia Lima, do Sintego, fala sobre a proposta dos servidores. Nossa proposta é a seguinte: em fevereiro, pague o mês de dezembro e depois a gente discute como é que fica fevereiro. Agora, não dá para ficar com essa novela sobre o mês de dezembro toda a vida. É preciso resolver. E nós não vamos ficar segurando, enquanto que outras categorias, inclusive, já receberam o outro mês. Tem gente que já recebeu até adiantado. Aí fica, não é justo, umas categorias recebem adiantado e outras ficam com salários atrasados, a perder de vista e com proposta de parcelamento em 6 vezes. Isso é impraticável. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, participação do Libório Santos, direto de Goiânia, com os principais destaques do dia. É isso aí. Bom, seguindo essa última informação, principalmente em relação ao governo de Goiás, acho que dá para a gente fazer aqui um apanhado das últimas informações, Antônio Gomes, com destaque aí para, primeiro, a decisão de decretar calamidade financeira, né? Começou aí, é uma crise que vem se arrastando nesse início de governo, envolvendo o não pagamento dos salários. Então, temos até já professores em greve, né? Essa sinalização toda de paralisação que vem se arrastando pelo Estado. E aí, hoje, né, há informação que é manchete, inclusive, do principal jornal do Estado de Goiás, o Jornal Popular, dando conta do fechamento de 40 unidades de escola em tempo integral, inclusive de algumas unidades que, segundo a Secretaria de Estado de Educação, fazem a educação, o ensino fundamental, e que, segundo o governo, não seria prerrogativa do Estado, mas sim dos municípios. A Bia Lima, que nós ouvimos agora, disse que tudo bem fazer essa reorganização, mas que, segundo ela, faltou planejamento, porque, principalmente, professores, alunos, pais de alunos foram pegos de surpresa. Dando esse cenário todo, parece que uma coisa puxa a outra, né? A falta do salário gera uma crise política, gera uma aresta com os professores, e essa mudança parece que ganha uma repercussão ainda maior por conta dessa animosidade. Né? O governo Caiado ele precisa resolver o problema, que é a questão da folha salarial de dezembro. Né? Alguém pode dizer, mas se tivesse dinheiro, pagar.
Sim, mas a responsabilidade é do governador. Onde ele vai arrumar o dinheiro, a forma como arrecada, como é feita a arrecadação, a receita que se tem no mês de janeiro, a prioridade é dele. Então, é preciso resolver esse problema. Enquanto ele não resolver esse problema, ele não vai avançar para o segundo, que é essa ideia de reforma administrativa. Ninguém vai discutir reforma administrativa com salário de dezembro atrasado. Por quê? Porque isso é uma crise política, claro. É uma decisão que ele está tomando e que ninguém vai aceitar começar a fazer mudanças ou pensar em outro fato se ainda não resolveu o primeiro. Quer dizer, como que tem professores que estão voltando em sala de aula, que já está propondo greve, paralisação, aí vem com a notícia de que, olha, vai reduzir as escolas de tempo integral. Quer dizer, não existe outro debate enquanto não resolver o problema do funcionário. É importante, e ele sabe disso, né? O governador Ronaldo Caiado é uma pessoa experiente e ele sabe muito bem disso. Então, esse é o primeiro passo. Ele, usando aquela tática, né, de vamos entrar no governo, tentar ganhar o ano 2019 dizendo que o governo está quebrado, né? O Estado está quebrado. Então, entrou na ideia do regime de recuperação fiscal primeiro, né? Agora ele faz um decreto e manda para a Assembleia Legislativa com a questão da situação de calamidade financeira. Isso tudo para quê? Para gerar um impacto político de que tem uma dificuldade muito grande. E, obviamente, tentar fazer uma gestão um pouco mais equilibrada, mas a população dizendo, olha, a culpa foi do governo anterior. É importante a gente ressaltar, a população, ela está no seu dia a dia, né? Está trabalhando, está tentando se sustentar. E quando escolhe os governadores, quando escolhe um prefeito, quando escolhe o presidente, é para poder ver as coisas melhores. Então, não adianta ficarmos aqui como se estivesse em campanha eleitoral, discutindo se a recuperação fiscal vai economizar 1 bilhão, 1,5 bilhão, até porque a população não sabe nem onde que está isso. A população não sente esse reflexo. Quem sente reflexo em relação a 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões, é o governador que faz prioridade da sua gestão, de onde aplicar. A população quer sentir o reflexo na melhoria da saúde, na melhoria da infraestrutura, tirar os buracos da estrada, poder melhorar a educação, pagar o salário em dia. Esse é o resultado de quando se escolhe o governador. É isso que a população está esperando. E o governador Ronaldo Caiado ainda não percebeu ainda, ele não deu sinal de que está atento a esse diálogo um pouco maior, em vez de fazer esse diálogo para dentro, fazer esse diálogo com a sociedade. A sociedade, nesse momento, está olhando o governador Ronaldo Caiado, dizendo, olha, o governador está reclamando muito e fazendo pouco. O governador está reclamando muito do governo passado. O governo passado, nós sabemos o que ele deixou, o que ele fez, quem são essas pessoas, onde eles estão hoje, por que eles saíram do estado de Goiás. Toda a sociedade acompanha, e a sociedade sabe disso. O governador Ronaldo Caiado precisa agora dar sinais de uma construção de fazer um governo novo, dialogando melhor com a sociedade. Essa ideia da reforma administrativa que ele coloca na Assembleia Legislativa agora, de fazer aí, tirar as secretarias extraordinárias e devolver algumas secretarias específicas, como a cultura, infraestrutura, o esporte, eu vejo com bons olhos, eu vejo que esse é um bom sinal. Só que vai ficar contaminada essa discussão se ele não resolver o problema lá da folha, porque esse vai ser o tema principal enquanto perdurar. Enquanto ele não resolver esse problema, ele vai ter muita dificuldade em poder desenvolver qualquer notícia boa ou acenar para fazer com que a sociedade perceba um novo cenário político, enquanto ele não resolver esse primeiro ponto. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Horário da Notícia. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais, poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O Goianão 2019 já começou trazendo grandes emoções.
E nesta quarta-feira tem mais uma partidaça. A Chapa vem de derrota e quer dar a volta por cima. O Tigrão vem de vitória e quer mais uma. A Rubra estreia Léo Lima para tentar a primeira vitória no campeonato. Anapolina, Vila Nova. Às 20 horas, no estádio Jonas Duarte, pela segunda rodada do Goianão 2019. E você vai sentir toda a emoção pela Provisão FM, Web Rádio RNA, Mais FM e Rádio Cidade de Crixás. A narração é dele, Matheus Souza, o narrador que faz você assistir o jogo ouvindo. Comentários Quarentinha, reportagem Antônio Silvio, o Garanhão do Campo. Mais FM. Jorge e Matheus. Cada meio caminho dá de se parar, é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TVT, tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia e destacando aqui o pessoal que está conosco na nossa transmissão, na nossa live pelo Facebook. Um abraço, o pessoal aqui, a Maria Nova da Silva. Conhece a Maria Nova, ou Jovem? Opa! Gente boa toda aqui. Primeira dama. Está desejando bom dia a todos nós. Bom dia aos ouvintes da Mais FM. Ana Castro também desejando bom dia para todos os anapolinos. O Frederico Dutra está dizendo aqui, turma de primeira qualidade. Isso é para nós. É o abraço para o Fred. Fred Paraíba. Grande Fred. Bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui está aqui. Deixa eu ver. A Mirna e a Mirna Maria Vieira, conectadíssima nessa manhã. E o Leandro Reis também acompanhando o nosso programa. Obrigado aí pelo carinho da audiência de todos vocês. Bom, mas voltando aqui as notícias de Goiás, ainda sobre educação, Morgantino, a manchete principal do Popular hoje é 47 escolas deixam de ser integrais em Goiás. Medida atinge unidades de primeiro ao quinto ano, outras escolas, 18 escolas já haviam sido fechadas. E eu recebi aqui do ouvinte, o Saulo, uma preocupação, ele mandou aqui um postzinho, eu não sei de qual jornal, diz o seguinte: deputado avisa que reforma de Caiado extingue cargo de diretor de escola. O deputado estadual Nédio Leite, um dos primeiros a ler o projeto da reforma administrativa encaminhado pelo governador, fez uma grave denúncia minutos atrás na sessão de comissão mista. Disse que o projeto prevê extinção do cargo de diretor. Doido isso. Mais um capítulo desse cabo de guerra que a gente tem visto desse governo, que é protagonizado de um lado pelo governador, pelo governo, e outro pela educação, né, Antônio? Comentamos aqui, mas... O que eu vejo aí é essa questão, principalmente, de diminuir, desconhecer essa questão da importância da escola em tempo integral, ou tentar reduzir e falar, olha, vou fazer economia em cima da educação. Isso é algo que a sociedade não aceita. Então, é claro que isso aí
vai ser revisto, né? Não vai ser da forma como está colocada. Por quê? Porque aquilo que tem, principalmente no interior, né? Cidades menores, cidades de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, onde está conectado aí aquilo que é estadual com municipal, aquilo que a própria escola, a única estrutura que tem é aquela ali, que sempre funcionou dessa forma, quer dizer, isso não tem volta. Por quê? Porque a própria estrutura do município, o próprio prefeito, não vai aceitar esse tipo de situação, porque ele não tem nem recurso para se manter. Então, essa ideia de dizer, olha, o que é do município fica com o município, o que é do Estado vai ficar do Estado. Então, o município vai virar e falar, olha, a questão aí dos ônibus escolares que o senhor não pagou, então o senhor paga para a gente, né? A questão da saúde, que o senhor não mandou dinheiro, que o senhor fica aí encaminhando para cidades médias e maiores, falta recurso para a área de saúde, então o município que tem paga, então o senhor paga também. A questão da segurança, né, que é responsabilidade do governo federal e do governo do Estado, que o município é que ajuda. Quer dizer, então essa discussão é uma discussão muito ruim, é uma discussão onde diz, olha, nós estamos no início de governo, o que é nosso do Estado vamos fazer, o que não é nosso nós não vamos gastar. Isso não é por aí, esse caminho é um caminho que o governador sabe disso e, obviamente, vai haver alteração nessa forma, né? Então, essa manchete de hoje, de que vai acabar com a escola de tempo integral, vai diminuir aí 50 escolas em todo o estado, isso é muito ruim, essa notícia. E, como eu disse, isso só aprofunda essa crise política que vai de encontro ao quê? Ao servidor. Quem é que trabalha na escola? Servidor. Quem é que paga esse servidor? O Estado. Né? Então, que é do município, claro, mas ali existe uma conexão, existe ali um trabalho conjunto, né? E na grande maioria dos municípios onde existe esse trabalho, vai continuar, precisa continuar, não vai haver um rompimento, né? Agora, a outra visão equivocada é citar exatamente a escola em tempo integral. Hoje, todos nós sabemos que a escola em tempo integral é uma das formas concretas, reais, de você melhorar a questão da segurança, de você dar a condição de uma melhor educação para o seu filho, de você fazer com que a educação possa ter reconhecimento no município, né? E poder, obviamente, ter o reconhecimento da família, porque escola em tempo integral, o turno e contraturno, né? No turno, você tem ali a capacidade de bons professores, mas no contraturno, o reforço, a atenção, o esporte, a cultura, quer dizer, isso ali dentro da escola é muito melhor ter aquela criança dentro da escola do que ter ela na rua, né, aí disputando espaço com as drogas. Então, nós sabemos disso, o governo sabe disso, a sociedade sabe disso, e, obviamente, essa notícia é uma notícia que vai contra aquilo que é o bom senso, inclusive, de uma gestão que inicia, né, e que todos nós esperamos aí que possa melhorar o estado de Goiás. Agora, doutor Gomide, tem duas questões. A primeira, só para a gente matar essa questão da educação, a alegação da Secretaria Estadual de Educação, como o Edmar noticiou, é de que não é prerrogativa do Estado, de fato, cuidar da educação fundamental, isso é prerrogativa dos municípios. Mas se nós seguirmos essa premissa, nós vamos entrar no caos, né? Porque a educação, independentemente de quem é o seu patrocinador, ou seja, de onde vem o seu financiamento público, ela é fundamental. Quer dizer, parece que é muito mais uma questão humanitária, de gerar dignidade e o mínimo de atendimento às pessoas na cidade, do que pensar na questão legal, burocrática, não sei nem se é legal, mas questão eminentemente burocrática, pensar, olha, isso não é meu. Quem tem que tocar isso aí é tal cidade. Gantini, vamos olhar por Anápolis. Pense você se essa lógica funcionasse. Olha o ensino médio e olha o ensino fundamental em Anápolis. Olha a distância de um e de outro. Isso por quê? Porque se você for falar, olha, então, em Anápolis, nos últimos 17 anos, quantas escolas do ensino médio foram construídas na cidade de Anápolis? Uma. Zero. Né? Quantas creches foram construídas nos últimos 8 anos no nosso governo, quando nós estávamos na prefeitura, tivemos a oportunidade? Construir mais de 15. Então, se for analisar dessa forma, o Estado está perdendo muito, né? O Estado está muito atrás daquilo que a educação oferece no município. Aqui em Anápolis, então, está anos-luz atrás. Né? Agora, né, se você vê aqui, aqui no setor industrial municalista, que está nos ouvindo, aqui o bairro aqui pertinho da gente, quanto tempo a comunidade ali está esperando a ampliação e uma construção de uma nova escola do ensino médio? Aqui, na escola estadual, aqui no bairro Calistolândia, quanto tempo eles acabaram com aquela escola ali atrás do posto de gasolina, ali do Calistolândia, perto da Avenida Brasil? Tem mais de 8 anos que eles estão falando, vamos construir uma escola de ensino médio, uma escola estadual aqui, e nada.
Então, assim, são vários locais em Anápolis que nós temos esse exemplo. Então, o governo do estado ele não pode entrar falando esse tipo de situação, porque quem menos investe dentro do município, na área de educação e na área de saúde, é o governo do estado. A prerrogativa do estado é muito maior. Então, quem deveria estar falando esse tipo de situação, até para poder buscar mais recursos, deveria ser os municípios, deveriam ser os prefeitos. Né? Então, inverte essa lógica. Como você citou, contextualizando para Anápolis, se essa lógica fosse respeitada, levada a sério, nós nunca teríamos a instalação das nossas câmeras de segurança em Anápolis, porque não é prerrogativa da cidade, é do Estado, da Federação, da União. Então, e você veja, imagina se hoje está complicada a segurança pública, o número de ocorrências, roubo de celulares, gente roubando, batendo carteira, aquelas coisas, e até os crimes de maior potencial contra a vida. Imagina se não tivesse, né, um monitoramento. E é um investimento que a gente registra, que foi feito na criação do GGIM, e totalmente, eminentemente municipal, com parcerias, mas eminentemente municipal. E um projeto, né? Quer dizer, ao invés de a gente ficar aqui disputando, o município, é o estado, olhar para a comunidade, quer dizer, a segurança da população, independente se é o governo do estado, se é o governo municipal, a cidade precisa estar mais segura. Quando nós tivemos a oportunidade de estar na prefeitura, o que nós fizemos? Buscamos um projeto federal. O projeto GGIM, o projeto do vídeo monitoramento, é um projeto do governo federal, onde, com um bom projeto, você traz dinheiro, traz recursos e coloca no município. A população não quer saber se isso é da cidade, se isso é do estado, se isso é da prefeitura, se é orçamento do governo. Ela quer saber que a segurança, ou seja, ela votou e quer ver resultado. O resultado é a resposta do poder público. Essa parceria, né, se não me engano, foi o PRONASSE, não é isso o projeto? Isso, o PRONASSE. O programa chama PRONASSE, né, para a segurança pública. Mas isso é fruto de um alinhamento, quer dizer, de apresentar um projeto, de obter recursos e tudo mais. E sobre isso eu queria falar nessa reta final de programa, Antônio, porque como é que fica Anápolis com essa nova configuração que nós temos, político-administrativa no estado de Goiás e no Brasil? A informação que chega agora é que, por exemplo, teria uma agenda do governador Ronaldo Caiado para a cidade de Anápolis, já em fevereiro, mas até agora, segundo foi informado pelo gabinete municipal, não houve sequer nenhuma sinalização, nenhum contato. Como é que fica a cidade de Anápolis nessa busca por parcerias? Porque nós temos aí o governo Bolsonaro do Brasil, nós temos o governo Ronaldo Caiado no estado de Goiás. Como é que Anápolis se posiciona na estrutura política e administrativa? O que eu estou percebendo é que existe uma distância hoje, né, aquilo que o prefeito tanto falava, né, da articulação política e tal, não vejo essa aproximação tão forte em relação à representação de Anápolis, né? Tivemos aí, nesses últimos 2 anos do governo, no último governo Zé Hélito e no último ano, né, que esteve o Marconi como governador, uma presença muito forte do prefeito em relação ao governo do PSDB, né, indicando secretário de Indústria e Comércio, indicando cargos para a cidade, né, e o resultado que nós vimos é que o prefeito perdeu, né, numa eleição e o Ronaldo Caiado ganha essa eleição. Então, nesse momento, não estou vendo nenhum tipo de articulação política, eu tenho uma dificuldade muito grande da articulação política do prefeito com o próprio governador. Então, é importante, né, que o próprio prefeito se posicione em relação àquilo que nós temos de cargos em Anápolis, a forma como Anápolis vai estar presente no governo Ronaldo Caiado, né, porque são poderes, né, o poder legítimo do prefeito, do executivo, assim como também um poder legítimo de quem foi eleito governador, que também é do executivo. Mas esse diálogo, essa forma de estar presente nas ações e concreto, nós vamos cobrar essa ação na Assembleia Legislativa à medida que tomarmos posse, lá no dia 1º de fevereiro, porque essa é a responsabilidade de poder mostrar que Anápolis faz parte de um contexto onde contribui muito com o governo do Estado, onde contribui muito com a economia do Estado, e nós temos tido aqui pouco retorno, né? Nós temos visto aqui obras que foram feitas nos governos anteriores, como um centro de convenção, como o próprio aeroporto de cargas, né? Essa questão do DAIA, que tanto se fala em relação à ampliação, e nós não vimos ainda, né, no governo passado, nenhuma ação concreta no sentido de dizer, olha, essas obras que foram gastas aí 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de reais, que foram gastos nessas obras especificamente,
qual é o retorno disso nesse momento para a nossa cidade. Então, nós precisamos que esse atual governo, o governo do Ronaldo Caiado, possa dar uma resposta, ou possa engrenar, possa articular esse tipo de situação que já foi colocada em Anápolis, como o aeroporto de cargas está ali uma pista, para que ela vai servir, né? O centro de convenções já está instalado, para que vai servir, o DAIA nós precisamos ampliar, porque é uma forma de receita e uma forma de aplicação de dinheiro na saúde e educação, com retorno do ICMS das empresas que estão instalando e geração de emprego, então nós precisamos cobrar isso, sim. Agora, eu estou vendo o desalinhamento muito grande do prefeito em relação, e a articulação política do prefeito em relação ao próprio governo do atual governo Ronaldo Caiado. E paralelo a isso, Antônio Gomide, nós temos uma disputa muito grande, né, por parte de setores, né, setores políticos de Anápolis que querem ocupar esse espaço de porta-voz ou de ter a ascendência com um certo segmento. É aquela velha frase que nós conhecemos de que não existe espaço vazio em política. Então, quando há um desalinhamento, uma desarmonia do próprio prefeito Roberto Naves em reclamar que, por exemplo, vai ter uma visita do Caiado e que ele não marcou nada ainda, a gente vê outros segmentos. Por exemplo, cito aqui das informações de hoje, né? O Odilon Oliveira já se lança para ser o coordenador na área de esporte e cultura do governo de Goiás em Anápolis, né? Outra informação que surge é que o delegado Valdir e o deputado Hamilton Filho, eleito, né, estariam aí coordenando para ter uma autonomia maior e indicar os cargos estaduais de Anápolis. Ou seja, a ideia é que tudo passe ao largo do poder central, né, do executivo. O enfraquecimento na imagem, né, do próprio governo. Mas essas são as preocupações daquele negócio, né? Vamos tentar aqui dizer, olha, eu sou protagonista, o governador me ligou, então tem 56 cargos aqui em Anápolis do governo do estado, que aí a questão da coordenação de educação, que é a antiga subdelegacia, coordenação na área aqui do OSEGO, né, antigo OSEGO, na área de Secretaria de Saúde, que é o regional. Quer dizer, e aí, quem é que vai indicar? Né? Quer dizer, tem gente que vive disso, né? Tem pessoas que gostam, né? Isso, tem gente que gosta desse tipo de situação, né? Se você, olha, eu vou indicar como se tivesse isso é um poder, né? Quer dizer, o que nós queremos ver, na verdade, é a ação coletiva, né? Nós queremos ver o governador chegar aqui, junto com o prefeito, e dizer, olha, nós estamos trazendo investimento, nós estamos aqui resolvendo o problema da água, nós estamos aqui resolvendo o problema da segurança, nós estamos aqui resolvendo o problema da saúde, olha, nós estamos aqui implementando ações importantes na área de educação, valorizando a UEG, melhorando a infraestrutura, né? Nós vamos aqui fazer com que o anel rodoviário aqui possa terminar mais rápido, né? Que possamos fazer o aeroporto de cargas com a finalidade que possa aumentar aqui a receita do município, possa melhorar e dar visibilidade à nossa... Quer dizer, é política, né? Nós queremos fazer política coletiva. Não é esse negócio, tem 10 cargos lá, eu vou indicar 2, o fulano indica mais 2 e a gente passa 3 por... Quer dizer, essa conversa é muito pequena para Anápolis, né? Uma conversa que precisa ser superada. E, obviamente, essa questão de cargos é uma definição do próprio governador. Ele ganhou, está eleito, se ele quer conversar com o prefeito, conversa e define os cargos. Isso é uma coisa que não pode ser tratado com esse provincianismo no sentido de dizer, olha, eu sou dono desse feudo. Nós vimos aí algumas pessoas que utilizam desse artifício perder eleições, né? Já vimos isso, porque às vezes acredita que porque indica cargo que vai ser valorizado. Muitas vezes é o contrário, né? Indica o cargo e fica o cargo pelo cargo, ou seja, a pessoa nem valoriza aquilo que tem, porque sabe que não é por aí que se faz a política. Nós precisamos fazer política olhando o coletivo, olhando o bem comum, olhando e servindo as pessoas. É o que a população, eu entendo, que espera do nosso representante, espera daquilo que ele elegeu, seja um estadual, seja um federal, seja o prefeito, seja o governador. Então, a nossa atuação vai ser nessa linha. E o governador realmente reconhecer a nossa cidade para trazer o benefício para um todo, né? E não para algum grupo específico. Muito bem, estamos com o tempo esgotado, queremos agradecer aqui ainda a participação de ouvintes, a Maria Cecília Rezende, ela fez um comentário aqui dizendo o seguinte: escola em tempo integral favorece as mães das crianças que podem assim trabalhar em tempo integral também, né? E ela deixa os parabéns aqui, Antônio, para você e, claro, também para toda a nossa equipe. Muito bom. Obrigado aí a todos que nos acompanharam. Temos aí o pensamento do dia para fechar, né? Pensamento do dia.
Qualquer ser humano tem dentro de si tudo o que precisa para se reinventar e tudo para recomeçar de novo. Pense nisso. Bom dia. Bom dia, Morgantini. Até amanhã, se Deus Bom quiser. dia, Edmar. Até amanhã. Grande abraço. Pois é, amanhã, às 8 da manhã, estaremos ao vivo aqui nos estúdios da Mais FM. Você tem a reprise às 11 horas na Web Rádio Nova Gospel, né, o www.radionovafm.org, e às 20 horas, hoje tem futebol, né, portanto, hoje à noite, mas a nossa reprise na Nova Gospel também às 20 horas, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das